quero te agradecer pelo amor que primeiro me amou e nos amou, pela forma extraordinária desse amor, pela forma apaixonante, pela forma extraordinária e tão forte de sua eleição. Obrigada, Jesus. Você pode agradecer ao Senhor por ser salvo, por um dia Ele ter te encontrado e ter tirado o véu do engano, por Ele ter mostrado que não há mais separação, que você pode ter acesso à presença de Deus. Esse é o maior acesso que eu e você podemos ter. Não há nenhuma outra porta mais importante de acessarmos senão Jesus. Ele é a porta. Nós entramos, nós ceamos, nós nos alimentamos à mesa porque somos filhos. E nós ouvimos as instruções do Pai. Nós nos voltamos os nossos ouvidos, assim, bem humildemente falando, para aprender de Ti, que é tão manso e tão humilde de coração, que constrange diante da nossa vaidade e arrogância. Nós nos voltamos a Ti, ouvimos os Teus conselhos, ouvimos o Pai. Por isso usa-me apenas como um instrumento, porque muitas coisas que o Senhor quer falar, o Senhor já falou. Eu não quero ser redundante, mas eu quero ser muito objetiva naquilo que é o Teu recado, Senhor, naquilo que é a Tua menção, a Tua direção hoje. E o Senhor me usa apesar de mim, porque eu sei por partes e tenho conhecido, e você sabe as minhas fraquezas, pecados e fracassos. Conta comigo, Senhor, fala através da minha vida pela Tua misericórdia. Traz um alcance maior, mais profundo, mais inteiro, mais integral. Em nome de Jesus, aqueles que têm ouvidos, ouçam, obedeçam o que o Espírito diz, simples assim. Se eu tenho ouvido, eu ouço prontamente, me submetendo o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra, o título dessa mensagem, tinham vários títulos, mas a minha amiga Carla me ajudou a resumir, porque Deus falou muito comigo. Eu tenho ouvido muitas vezes essa canção, Voltei-me ao Senhor, e esse é o título dessa pregação. Esse é um louvor do Vivifica-me 2, se não me... Eu quero te fazer lembrar, ouvir os louvores antigos da nossa pastora, da minha pastora, nossa, vossa, né? A pastora Denise, que é uma adoradora, uma mulher de Deus, que é uma adoradora, profeta, e Deus foi ministrando muito ao meu coração, e eu voltava a ouvir, sabe quando, por que volta a ouvir? Porque tem que entrar mais, tem que falar mais, sabe, você tem que pegar tudo, extrair tudo, sabe aquelas pregações que todas são importantes, mas tem algumas que
Não é porque o pregador é bom não, mas porque, claro que ajuda, né? Hermenêutica, tudo. Mas porque é aquilo que entra e fala, aqui dividiu algo. Aqui entrou e dividiu algo. Já não vou mais ser o mesmo. Eu vou começar a agir e praticar aquilo que eu estou ouvindo. Eu não vou mais apenas ser ouvinte, mas eu preciso praticar. E às vezes a gente precisa ouvir várias vezes a mesma coisa para pôr em prática, para entender, para ser convencido, para nos voltarmos, amém? Então esse louvor me ministrou muito. Por quê? Toda restauração e vida em abundância, tudo que você quer viver de plenitude, de alegria, está no seu voltar-se ao Senhor. Está no seu olhar nele, na sua devoção a Ele, no seu voltar a considerar as Escrituras, e não o que eu acho, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. Está em eu voltar, e a volta tem a ver com me submeter, eu me humilhar, a eu permitir nesse lugar de arrependimento, de retorno, porque voltar é se arrepender, é se quebrantar. Ninguém volta se está arrogante. Você já viu alguém voltar e te pedir desculpa, perdão, se ainda não foi quebrantado? Você já viu? Eu já vi alguns filhos dessa casa saindo, e sempre quando saem, em alguns momentos a gente vê que não é para sair, mas a pessoa resolve, e a gente não vai prender ninguém, não tem só uma igreja na cidade, existem várias. Mas se não há o entendimento e a pessoa deseja, a gente sempre fala, a porta está aberta, até porque a igreja não é do Alexandre, a igreja é do Senhor Jesus, e o anjo dessa igreja, o sacerdote que Deus levantou, é sim uma autoridade levantada por Deus, mas as portas estão abertas. Mas sempre quando há uma volta de uma pessoa diferente, de uma nova perspectiva, de um entendimento novo, né? Como o filho pródigo, ele voltou e ele teve que ter coragem de receber as afrontas do irmão, que na verdade estava mais distante do que ele, no sentido irado, achando que ele estava muito espiritual, muito certo, porque ele estava lá, mas não estava desfrutando de nada que ele tinha como herança, ele só estava lá. Então a volta, né? Voltei a restaurar o meu casamento, eu não vou voltar o mesmo, eu preciso voltar, porque eu reconsiderei os meus passos, porque eu reconsiderei os meus caminhos, porque eu coloquei à luz da palavra os meus pés, o meu caminhar, e considerei a verdade de Deus, as verdades de Deus, as promessas de Deus, e esse lugar é o lugar onde eu alcanço a misericórdia e o auxílio divino. Ninguém alcança graça com resistência e com arrogância. Ninguém alcança misericórdia se não estiver quebrantado. Ela se renova a cada manhã, mas será que ela se renova dentro de todos? Ou ela está disposta a cada manhã para todos? Deus é um Deus de muitas oportunidades, de longanimidade, Ele é bondoso, misericordioso, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Ele é um Pai que espera os filhos, espera e ama ver o crescimento dos filhos. Ele se entristece com o pecado, porque o pecado aparta, o pecado arruína a relação. Assim como um adultério é questão de tempo para destruir e trazer opróbrio, o pecado é questão de tempo para trazer morte. E é uma forma nesse século presente, nesse período tão sutil, de que eu tenho concessões, porque eu tenho direitos. Qual é o seu direito para pecar? Apóstolo Paulo entendeu a luta que existia dentro dele e falou: desaventurado homem que sou, quando ele falou da lei, do pecado que habita em mim, mas eu estou diariamente lutando, eu não estou passivo nessa guerra interior,
e nem contra o meu adversário, porque senão eu já estou morto, eu já estou nocauteado. Eu tenho a impressão, eu não tenho visão aberta, mas de muitos filhos sufocados e nocauteados, como se numa chave pelo seu adversário. Sabe, quem treina jiu-jitsu, alguns não estão tendo força para fazer isso. Eu vejo a Rafaela, ela gosta, e eu fico evitando, porque ela já é forte, ela gosta de dar uns tapas fortes nas costas das pessoas. Eu tento chegar antes para avisar ela, mas pá, tudo bem. Falo, Jesus, não adianta eu falar, ela é assim. Não é má educação, é amor. Bruto. Mas o Alexandre às vezes faz um jogo lá com ela, para, senão eu vou morrer. Existem filhos que não estão mais tendo força para falar, para, basta, me ajuda, me tira daqui. Mas o Senhor ouviu o teu suspiro e o teu clamor, ainda que sem voz. Ele viu o teu coração, Ele vê tudo, nada está oculto. Ele vê quando não há voz, mas há choro, a angústia, a dor, porque o pecado traz dor. No começo não, é prazeroso. Olha, eu sou boa, eu consegui, agora Deus me deu. Mal sabe que Deus nem deu, você que forçou a barra, e você está na vontade permissiva de Deus, e não na boa, perfeita e agradável. Você não esperou pelo Senhor, você fez o que você quis. Essa é a vontade permissiva de Deus. Nós precisamos estar muito ligados e antenados para discernir essas diferenças, as escolhas. Por aonde eu estou aprumando o meu barco, aonde eu estou colocando a minha esperança, aonde eu estou buscando ajuda, auxílio. Tem pessoas buscando auxílio por exemplo, em agiota, ilícito. Eu estou colocando o meu barco, estou pondo água no meu barco, é questão de tempo para afundar. Eu tenho que colocar minha esperança no Senhor, naquilo que agrada a Deus, naquilo que é lícito, naquilo que a palavra me ensina, amém? Então voltemos ao Senhor, não é de qualquer jeito. Estou aí, o que você tem para mim? Eu vou voltar, porque sabe, tem gente que tem raiva, porque se desvia e não consegue ficar desviado, né? Porque eu nunca consegui me desviar. Não sei se eu já tentei, deixa eu lembrar. Não sei, não vou falar sobre isso, mas alguns não conseguem e ficam com raiva e falam, cara, não é que eu vou ter que voltar mesmo, cara? Não tem outra opção? Não. Graças a Deus, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida? Porque se eu perceber que não tem outra opção e eu demorar para voltar, às vezes é tarde demais. Amém? Então, enquanto há vida, há tempo de arrependimento, de conserto. E tem testemunhos fortíssimos sobre isso. Tem pessoas que viram o céu, mas tem pessoas que também viram o inferno. E falaram, eu quero voltar para ter uma nova oportunidade. Porque para lá eu não quero ir. Então é melhor eu crer, e não por medo, mas por amor, alinhar o meu barco. Viver a vontade de Deus. Então, para que eu volto? Para eu ser restaurada, para que a misericórdia de Deus me alcance, para que a nossa esperança seja renovada. Então, você vai ler Lamentações, capítulo 3. Oséias eu já falei, né? Que era a parte. Lamentações. Tem a ver, o paralelo de Oséias também tem a ver, se você quiser anotar, antes de Lamentações, coloca no Tiago 4, rapidamente. Não, eu vou ler, não precisa colocar. Antes ele dar graça,
Maior graça, portanto, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que a gente precisa fazer na volta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, atitudes, mãos, e vós de duplo ânimo. Purifica o coração, motivações, intenções. Senti as vossas misérias. Misericórdia, misérias. Sente as vossas misérias. Lamentai e chorai pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas suas misérias. Converta-se o vosso riso em pranto, nesse arrependimento, nesse quebrantamento, e o vosso gozo em tristeza. Não é porque ele quer que vê o povo dele triste, não, e nem opresso. Essa tristeza produz vida. Essa tristeza é aquela que fala em 2 Coríntios, que leva ao verdadeiro arrependimento. É uma tristeza que nós precisamos sentir, pelos nossos próprios pecados, mazelas e orgulho humano. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não exalte o homem a si mesmo, mas se humilha diante da poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno, kairós, Ele mesmo vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal aí fala isso, fala de não ser juiz. E essa palavra de voltar, eu já vou ler Lamentações, está contextualizada muito em tirar a viga, em vez de olhar para o cisco, tá? Está vinculada também a Mateus 7, que você pode ver lá na tua casa. Esse é o tempo, mais do que nunca, que é emergencial a necessidade de nós colocarmos uma lupa em nosso coração. Veja a viga, se é que podes, e deixe de observar o cisco do teu irmão. Porque se você puder ver a viga, você será livre. Você vai viver melhor. Você vai ser confrontado e vai ser liberto das suas dificuldades, pecados, fraquezas. E o poder de Deus vai ter oportunidade de se aperfeiçoar em ti. Enquanto eu resisto, o poder de Deus não se aperfeiçoa. E eu sei, queridos, porque eu tenho provado disso. Não é fácil ficar vulnerável. Não é, ai que gostoso, sabe? Ai, estão vendo a minha nudez. Não é o que estão vendo. O que está arrependido, ele não está preocupado com o que os outros estão vendo ou deixando de ver. O que está arrependido, ele quer estar nu diante de Deus. Ele quer e ele pede: Senhor, eu estou voltando porque eu quero sair com uma nova mentalidade. Eu estou voltando porque eu quero sair com uma nova forma de pensar. Eu estou voltando porque eu quero calibrar o meu pensamento a respeito de mim mesmo. Eu acho que está um pouco exagerado, Senhor. Eu acho que está um pouco inferior, Senhor. Equilibra, calibra os meus pneus, calibra o meu carro, calibra a minha vida. Porque eu mesmo não consigo. Porque às vezes eu me desequilibro, às vezes eu acho que eu sou melhor do que eu sou, às vezes eu acho que eu sou pior que eu sou, às vezes eu fico, sabe, polarizando, ou como vítima, ou como vilão. Me ensina a julgar a mim mesmo, me ensina a ver a viga. Então, Lamentações, se você for ver, são 5, se não me engano, capítulos. Escrito, Jeremias escreve essas lamentações, lamentações, né? Um livro, que o tema principal é o sofrimento que sobreveio sobre o povo, quando Nabucodonosor capturou a cidade 586 anos antes de Cristo. É um livro que trata o sofrimento como julgamento contra o pecado, porque tem colheitas que nós estamos colhendo, que é do nosso próprio, das nossas próprias semeaduras. Deus, ele não quer trazer condenação, mas nós precisamos estar numa condição de arrependimento, para que não estejamos em condenação. Amém?
O primeiro lamento descreve e explica as aflições de Jerusalém em termos gerais. O segundo descreve o desastre com maiores detalhes, dos sofrimentos, dos pecados, por que eles estavam passando aquilo. Salienta que a destruição da cidade foi um julgamento de Deus contra o pecado. Diversos profetas foram levantados por Deus para ser voz e intercessores, mediadores, para falar ao povo voltar. Porque humanamente a gente muitas vezes se volta contra, se rebela. E isso é sutil, porque eu já sou crente, eu amo a Deus, então eu não assumo que eu estou rebelde. Não é que você é, mas você se rebela em algumas coisas quando você não se sujeita. Ou você se sujeita, ou você não se sujeita. Não tem meio sujeitai-vos. Mas é um processo de humilhação, de se submeter, de crescimento, de maturidade. O terceiro lamento descreve também alguns fatores profundos desse julgamento. E a quarta sublinha algumas lições que Jerusalém aprenderá. Fala assim, aprenderá. E Deus está olhando para mim, para você, para o povo dele e falando, vocês estão aprendendo? Deus permitiu a pandemia? Sim. Ele continua governando? Sim. Está existindo um julgamento, um juízo de Deus? Deus está sacudindo as nações? Será que algumas pessoas e milhares de pessoas já não se voltaram a Deus nessa crise? Será quantos não recorreram à misericórdia divina em clamor para não morrer e para entender esse cenário? Quantos estão desfalecendo de esperança? E quando eu falo do ímpio, mas também do justo. Porque se a minha esperança não estiver no Senhor, se os meus olhos estiverem apenas na terra, eu sou o mais miserável. Olhai para as coisas do alto, olhai para as coisas do alto, olha para a eternidade, tenham olhos, caminham aqui, prossigam em me conhecer, mas vocês têm morada, vocês têm onde recorrer, vocês têm um trono branco, vocês têm um grande e único intercessor, vocês têm senadores, vereadores, autoridades, sim, mas se Deus não nos salvar, se Deus não intervir, ainda mais agora, eu não quero julgar, eu não gosto também de ficar vendo falar mal de autoridades, eu vou colocar um pouco a minha posição, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Claro que tem coisas falcatruas, falar, que coisa, que a gente está sendo enganado, vem, mas eu vou recorrer ao trono branco, eu vou orar. É minha posição, não estou criticando quem faz, até porque tem pessoas mais da área de governo, que, enfim. Mas vai adiantar? Sabe o que adianta? Quando eu me humilho e busco a presença e a face de Deus. Vai adiantar o quê? Eu vou viver melhor. Eu vou ter fé. Eu vou ter perdão dos meus pecados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aquele que recebe perdão dos seus pecados, tema de casa, Salmo 32. Enquanto eu fico reclamando, murmurando, falando mal, vai mudar a minha vida? Não vai mudar. O Alexandre já sabe, quando ele também não tem muito hábito, mas ele, claro, manda às vezes algumas matérias, que a gente tem que ter muita entendimento do que não é fake news, entendeu? Ficar poluindo a caixa do outro e não é verdade. Meu tempo é precioso, no sentido, eu tenho que triar, eu tenho que ter filtro, entendeu? Do que eu estou lendo, do que eu estou absorvendo e do que está gerando isso em mim. Se está me revoltando, eu não vou ficar lendo. Eu não sou ignorante do que está acontecendo. O Alexandre sempre me exorta, se você está me ouvindo aí, amor. Abaixa no seu celular o Correio do Povo, o Sul, você tem que saber, porque
eu gosto de outras coisas, entendeu? Aí ele me informa, ele é um informante, que ele já tirou os fake news e já me informa. Mas a gente tem que saber, eu não estou ignorante diante desse cenário, mas a quem eu recorro? E mais do que nunca, nós precisamos da misericórdia divina, de uma intervenção do alto. Por isso, volte-se a mim, diz o Senhor. E o quinto e último lamento, mais exatamente, é uma oração, descreve o sofrimento de Jerusalém. Como o sofrimento, então o sofrimento ele é educativo também, se a gente está aberto para aprender. Como o sofrimento de Jerusalém levaram e fizeram com que eles se lançassem nos braços da misericórdia divina e esperassem pelo socorro que vem do Senhor. Então valeu. Então valeu. Existem sofrimentos que você está passando e dificuldades, crises que vai valer. Que vai valer. Que vai ter aprendizado, que vai ter crescimento, mas tem que fazer valer. Como que eu vou fazer valer? Me humilhando, me submetendo, ouvindo o Senhor, o que o Senhor quer falar, qual é o meu pecado, o que está acontecendo. Antes de saber as notícias de fora, conhecer as notícias de dentro. Tem gente que sabe as notícias de todo o jornal, da irmã que casou com não sei quem, da outra que... E sobre a tua vida, o que você sabe? Eu não gosto de ficar conversando com pessoas que estão falando de outras pessoas. Isso tem ficado, eu sempre tive isso, a não ser que há alguma coisa a respeito, né? Como pastor, às vezes a gente tem que ouvir para poder, né? Mas é uma coisa que Deus não se agrada e que Deus está ministrando à igreja, entendeu? De não falar mal de ninguém, de não falar do outro, porque eu não estou no calçado do outro, eu não sei a história do outro, eu não sei a versão do outro. Conheça-te a ti mesmo e viva bem. Aquele que pouco se conhece, aquele que é ignorante a respeito de Deus e de si mesmo, não tem vida plena, porque acha que é o que não é, ou acha que não é o que é, e fica nessa confusão de não sabe nem quem é. Eu me conheço, eu sei exatamente os lugares de conserto, eu sei onde o machado está sendo colocado, eu sei onde o fogo está queimando, e eu sei o que precisa sair da minha vida. Eu sei no meu caráter o que precisa ser lapidado, eu sei e eu me humilho para que isso aconteça. Uma vez eu fui confrontada, pastor também é confrontado? Claro que é. Sim, você sabe muito, né? Assim, está falando isso, é muito legal, né? Mas, isso está dando certo? Você tá fazendo, por exemplo, educação de filhos, alguma situação assim que eu gosto muito de ouvir, de ler, nessa questão de família, de relacionamento, comunicação. Tá, eu sei muito, mas está eficiente na minha casa? Está eficiente na minha vida, isso que eu sei tanto? Há 20 anos, porque eu sou crente? Esse é o tempo mais do que nunca de eu ser quem realmente eu sou. E de eu me tornar quem Deus quer que eu seja. Porque se eu ficar parado 20 anos no mesmo processo, eu vou ficar desgastado, cansado e talvez vá me desviar. Porque é chato, né? Não acontece nada. Mas não acontece nada porque Deus não quer ou porque eu não me submeti completamente a Ele? Ah, porque Ele faz. Ele faz tudo novo. Ele reforma, Ele faz bem feito, Ele não tarda, Ele não falha, Ele faz. E eu faço o que cabe a mim nesse processo de transformação. Senão eu vou ficar, ai, mas de novo, é mesmo, eu estou mentindo de novo. Ai, desculpa, amor. Tá, perdoa com 70 vezes 7, mas desgasta, né? Perde a confiança, não é? E aí você vai começar do zero para tempo, mas atitude gerar confiança. Vai começar tudo de novo. Ainda que tenha que começar tudo de novo, comece.
Mas ajuda o processo ser crescente, ajuda o processo voar, ajuda você, sabe, voar como águia, não ficar como galinha ciscando no chão. Você foi chamado para voar, e voa quem é livre. Amém? Quem se conhece, quem conhece as suas fraquezas, quem não tem medo e vergonha de expor as suas vulnerabilidades. E para o homem isso é mais difícil. Eu sei que é, porque eu sou casada com um homem, graças a Deus. Porque hoje em dia, né? Jesus. Então, eu sei. Fala, amor, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Porque a gente sabe que não tá, né? Aquela carinha meio de impotente, assim. Então, né, eu estou receptiva para ouvir, para poder ouvir sem julgar. Porque quando uma pessoa está ao ponto de voltar, ela precisa ser ouvida. O Senhor para e ouve. Quais são as queixas, quais são as questões. Mas vamos lá, que agora eu já, meu Deus, já fui, voltei, fui, vir. Então, Lamentações 3, existe um convite ao povo reconhecer o seu pecado. Esse convite a Jeremias está dizendo aqui hoje. A Valéria, a pastora Valéria, filha de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lamentações 3, no versículo, eu não vou ler tudo, tá? No versículo 17. Depois que o homem viu a aflição, cercou-me de muro, estava vendo o pecado dele, reconhecendo, no versículo 17 ele fala: afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem, por causa do pecado. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Perece a esperança? Se eu não reconheço, perece. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí sim, para que haja mudança, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí, no versículo 22, o título que começa é Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Então, voltei, reconheci, entendi, confessei, eu estou disposta a retornar. Eu não estou falando que você saiu da igreja, muitos dentro da igreja, eu pregando, em processos peculiares da nossa vida, em áreas. Não estou falando que está desviado, entendeu? Alguns podem estar ouvindo essa palavra e está, mas não estou julgando também. Deus está falando volta porque ainda há tempo. Mas em processos que estão incoerentes dentro de você, em situações que não estão bem dentro de você. Olha o que diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então de manhã o orvalho, né, aquela brisa, você sente assim, o galo canta, né, não sei se canta onde você mora, os carros passam, né, mas é melhor os galos cantarem, e você vê a natureza, a criação manifestando a glória de Deus, o acordar. Eu amo muito o campo e Deus fala muito comigo. Pela manhã, um mistério, um milagre da manhã. Tem até um livro, um milagre da manhã, de busca, de quebrantamento, de buscar a presença de Deus. Não que seja só de manhã, mas há um mistério nesse renovo, nessa virada. Aí olha que ele diz, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Depois que ele reconheceu, ele começou a entender e repetir isso. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Uma pessoa que está humilhada, quebrantada, ela consegue se silenciar mais. Você já viu alguém orgulhoso, calado? Jesus. Monólogo. Então, fala, agora você quer ouvir? Você consegue ouvir? Né? Precisa estar silenciado. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assente-se
solitário e fique em silêncio, porque esse jugo de Deus pôs sobre ele. Agora o versículo 29, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farta-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Graças a Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Você que está aqui presencialmente, os trabalhadores, ceifeiros, porque não aflige nem entristece de bom grado. Ele não é um pai, sarcástico, sofrem, não. O Espírito Santo entristece, chora com a gente, chora no luto, chora na dor, chora no processo, intercede com gemidos inexprimíveis, para que a ficha caia, para que a realidade seja vista, para que o entendimento venha, para que a mudança de mentalidade aconteça, para que você possa herdar um novo tempo, um novo caminhar, um novo momento com Deus, pisar debaixo dos pés de todos os presos. Aí olha o que ele fala, 36, subverter ao Senhor no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? São perguntas. Quem é aquele que diz quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Versículo 39, por que pois se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Quando você se queixar, você vai olhar para dentro. Porque essa... Por quê? Não fora, dentro. Por que isso? Por que eu estou me queixando? Claro que tem questões reais, injustiças, mas por que eu estou tão vivo? Por que isso está tão assustador dentro de mim? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Meu Deus, que Deus lindo. Levantemos o coração juntamente com as mãos, não apenas com os lábios, mas de coração. Levantem as mãos, que as suas atitudes condizem com as motivações e intenções do seu coração. Para Deus nos céus dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoastes. O louvor pode subir. Deus é misericordioso. Ele quer renovar a nossa esperança. E a nossa esperança, ela é renovada também quando nos humilhamos e recorremos com humildade e reconhecemos que Ele é todo poderoso. Quando nós estamos dispostos a olhar a nós mesmos, a parar de julgar o outro, eu faço assim porque você é assim, eu respondi assim porque você fez assim, esse jogo não tem fim, e ele está matando relacionamentos. Esse é um jogo de ataque, de vingança, e não tem fim. Aonde a misericórdia está triunfando em nossos relacionamentos. Se eu estou me voltando, eu estou falando de uma disposição como igreja, queridos, desde o pastor, não importa o título, até o membro que está chegando hoje, está aceitando Jesus hoje, a ter humildade para eu reconsiderar o que cabe a mim. Eu não tenho como dar conta da vida do outro. Aquele que sabe muito do outro, sabe pouco de si, porque tem pouco tempo para meditar em si, na palavra. Se cada um cuidar de si, vai ficar melhor. Se cada um parar para orar e falar, Senhor, eu quero orar pelo pastor. Porque às vezes eu acho isso, sabe? Eu acho que ele poderia fazer aquilo. Eu sei que eu também sou tentada, eu sou esposa, mas por que ele faz assim, né? Assim, de repente, ele, né, podia me ouvir.
Pai, eu quero orar por esse homem. Eu não conheço as aflições e as decisões. Eu não estou na pele, eu não estou no calçado, e eu não tenho nem unção, porque Deus dá unção para cada um, de cada um está. Cada um está sobre um jugo, o jugo do Senhor, mas a unção do Senhor para execução de um ministério. Então, ore, interceda. Não estou falando que você está julgando, mas a gente é fogo. O Senhor quer renovar a nossa esperança. Há esperança para o ferido, há esperança para aquele que está quebrantado. Se você está nos visitando, eu tenho absoluta certeza que não é em vão e não é por acaso. Se você recebeu esse link, imagina quantas lives e cultos e de diversas religiões e filosofias estão acontecendo agora na internet. Deus te ama. Ele te conhece pelo nome. A palavra diz que desde o ventre materno. E Ele te chamou para esse tempo, para a salvação. Então eu quero fazer uma oração e um convite a você que está nos ouvindo pela primeira vez, e a você que já está ouvindo algumas vezes, ou que já ouviu e agora está voltando a ouvir. Eu quero te convidar a entregar, a se colocar diante de Deus. Quero fazer uma oração com você para te ajudar, assim como eu fui ajudada alguns anos atrás, quando eu cheguei numa igreja. Eu fui convidada para poder ouvir uma palavra. Eu já me considerava uma cristã, mas não praticante. Então Deus entrou e começou a fazer uma reforma, e tem feito até hoje, vai fazer até o dia que Ele me chamar para si. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Essa é a maior e a principal decisão da sua vida, porque isso diz a respeito de propósito, existência e destino e futuro e eternidade. Fala sobre céu, sobre moradas eternas, porque Jesus, Ele veio por causa do pecado do homem. Deus enviou Jesus por amor para resgatar a humanidade. Por isso que a igreja está aberta. É para isso que nós estamos aqui, para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, e para nós sermos transformados, para que o nosso caráter seja restaurado, porque o pecado deforma o caráter humano, os hábitos, a forma de pensar distorce. Então, se você está aí, aonde você estiver, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo: Senhor, Senhor, nesta noite, eu quero te agradecer. Porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus. A tua palavra. Eu reconheço que sou pecador. Eu quero te conhecer. Eu desejo o teu amor. Eu quero entender o propósito da minha existência. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. E reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veio por amor. Morreu por mim. Pelos meus pecados. Mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está vivo. Escreve o meu nome
no livro da vida eterna. No livro da vida eterna. Porque quando eu morrer aqui, eu quero viver eternamente. Eu quero viver eternamente contigo. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te convidar. Vai aparecer um telefone, um WhatsApp ou um QR Code, onde você vai mandar o seu nome. O Ministério Boas-Vindas vai estar recebendo esse seu contato. E é a forma, mais do que nunca agora, de forma online, de a gente poder te acompanhar, te direcionar para uma reunião familiar, para células, para um discipulado. Então, você não fez essa oração em vão. Você fez essa oração porque Deus tocou o teu coração. Você decidiu entregar a sua vida a Jesus. E eu não estou dizendo que a partir de agora vai ser um mar de rosas, mas com certeza não será mais a mesma vida. O Senhor veio para nos dar uma nova vida nele, em Cristo Jesus. E como que eu vou conhecer, pastora? Adquirindo uma Bíblia. Se você tem, você vai tirar o pó dela da estante, e essa é a sua maior fonte de instrução e de conselho. Hoje tem muitas pessoas dando muitos conselhos e passos, ok, mas não há nenhuma outra fonte de sabedoria maior do que aqui, a palavra de Deus, né? Não desprezando os profissionais que ajudam, mas Deus, Ele tem tudo em sua palavra, todos os princípios estão aqui. Tudo que o homem semear, tudo que o homem precisa fazer, está aqui na palavra. O que não fazer: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, está tudo aqui. Como você vai ser bem sucedido? Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurado o que sofre perseguição, bem-aventurado o que é misericordioso, o que tem fome e sede de justiça. Tem tudo aqui. Volte à palavra, volte aos princípios, volte à simplicidade do Evangelho. Vamos orar. A igreja está sendo convidada, o povo está sendo convidado a se voltar, a se humilhar. E se você teve a impressão de que você não está precisando muito, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, eu sou o que mais preciso. Socorre-me, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Vamos orar, quer dizer, vamos louvar, orar louvando. Teme ao Senhor, despedaçado estou pelas mãos do oleiro, humilhado por teu amor. Restaurado fiquei, o orgulho e a vaidade não me afastarão mais de ti. Não me afastarão mais, o orgulho, em nome de Jesus. Se humilhado eu estiver, se o poder em mim se manifestará. Há esperança para os que se humilham. O teu nome em mim. Há esperança para os que se humilham. Teme ao Senhor. As vozes, todas as vozes declaram: despedaçado estou. Como um coral, como filhos que declaram: humilhado por teu amor, tua mão me moldou,
da vaidade não me afastarão mais de ti. Se humilhar eu estiver, seu poder em mim se manifestará. Poder em mim se manifestará. Para que encontre misericórdia e se levante no poder do Espírito Santo. O teu nome em mim glorificado será. Busquei as respostas em homem. E eu estou aqui decepcionado, frustrado, mas hoje eu vou buscar as respostas em Deus. Hoje eu volto os meus olhos ao Senhor, o autor e consumador da minha fé. Para mim, olhei, busquei as respostas em para alimentar o meu ego, para eu me sentir aceito. Mas hoje eu já fui aceito. Eu não preciso ser reconhecido pelos outros. Somente para olhei e se humilhar eu estiver, seu poder em mim se manifestará. Se humilhar eu estiver aos seus pés, o teu nome em mim glorificado será. rendido, sujeito. Chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu vos achegarei a vós, homens de ânimo dor. Chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. A luz chega, a presença chega, o perdão chega, a graça alcança, a misericórdia te reveste. Deixa eu te cobrir, filho. Deixa eu te cobrir, filha. Deixa eu cobrir tua nudez. Não tente arrumar folhas de árvores para se cobrir, para cobrir a sua vergonha. Deixa eu te cobrir. Não tenha medo de ser visto por mim. Larga a reputação. Vence a vergonha. Vence a vergonha. Vence a culpa. Vence o medo. Vence o orgulho, a vaidade. Valerá a pena. Haverá uma alegria abundante. Você verá a transformação de dentro para fora e se alegrará. A alegria está vindo para ti. A verdadeira alegria está chegando. Aleluia, aleluia.
o pecado não te arruinará mais. Eu restauro a tua força, a tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nasce um novo tempo, um novo tempo para aqueles que se humilham, para a igreja que está rendida. Novo tempo. Ora em línguas na tua vida, na tua casa. Ora em línguas, ministros do Senhor. Enquanto você se humilha, Ele está lutando as tuas guerras. Sabe por quê? Existem guerras que você não estava conseguindo vencer, porque na carne, sem rendição, você não conseguia nem discernir, nem vencer. Mas enquanto você se humilha e se coloca diante do Senhor, Ele está restaurando o teu poder, a força, a tua força, as armas, para que quando você se levantar, você se levante armado no Espírito, para que você se levante revestido do Senhor e da autoridade dEle para esse tempo. Enquanto você se humilha, você não está perdendo, você está ganhando a guerra. Você está ganhando a guerra, porque a maior guerra é essa. A maior guerra era para isso. E Deus está guerreando por nós. Enquanto você está se humilhando e confessando, Deus está lutando contra esses demônios que estavam atingindo literalmente isso que você está confessando. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para livrar, Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso. Não cabe a mim argumentar, o que cabe a mim eu faço, me rendo, apresento as minhas razões, o meu coração. Faz tudo novo, Senhor. Começa a orar e pedir para que Ele renove essa área, renove a sua mente. E Deus está tirando você desse lugar de lockout agora. Você já não está mais nesse lugar de lockout. Você já não está mais subjugado pelo teu adversário, porque você já se prostrou diante do trono e do tribunal, do trono da graça. Você já não está mais sob o jugo do teu adversário. Você recebe o jugo do Senhor, que é leve para recomeçar, que é leve para caminhar, que é leve para correr. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos comprometemos com essa palavra. Nós nos comprometemos em observar os teus mandamentos, em praticá-los, em obedecer, em nos humilharmos, em abaixar a crista, quebrantar o orgulho, em oração, em jejum, em busca, voltamos a nossa face ao Senhor, porque só podemos olhar se estivermos face a face. De costas ninguém olha nada, mas de frente nós podemos olhar para o Senhor.
E podemos também encarar o nosso adversário através do sangue do Cordeiro e do poder da cruz, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Ele nos leva às águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma e Ele te dá paz. Que você tenha um final de semana maravilhoso, regado de esperança, porque o Deus de toda a esperança renova a sua esperança, a fé, para que você se alegre, para que você celebre a vida. Que Deus te abençoe e te guarde, nos livre desse vírus, nos livre de toda a maldade, de todo o intento de Satanás, nos livre de toda a arma forjada e retaliação das trevas. Guarda-nos e leva-nos em segurança para os nossos lares. Todos os que estão aqui como obreiros servindo, vai limpando a nossa armadura, vai nos limpando espiritualmente, vai guardando as nossas vidas, a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.